Amém. Glória a Deus. Vou pedir que todas fiquem de pé. Mulher virtuosa. E eu quero que nesse momento você ore com a sua célula. Você vai dar a mão para as mulheres da sua célula. E você vai orar com a sua célula. Porque nós precisamos ser mulheres virtuosas. Então você veio com a sua... Se você não tem célula nenhuma, procure uma célula aí para você se encaixar. Mas faça uma rodinha aí, tá? Dê a mão aí, faz uma rodinha, orem juntas, que se multipliquem o número de mulheres, sabe, virtuosas, mulheres aliançadas, mulheres de fé, que o Senhor acrescente em nome de Jesus, que o Senhor multiplique, comece a orar, sabe, que você seja esse instrumento de Deus, para a multiplicação da sua célula, que mais mulheres sejam acrescentadas, que mais mulheres possam conhecer o nome poderoso de Deus, que você possa também ser um instrumento para compartilhar da mensagem, porque como foi dançado aqui, nessa hora nós nos tornamos indesculpáveis, temos que ser atalaias, temos que comer do rolo, precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Precisamos, ainda que seja difícil muitas vezes, obedecer a mensagem do Senhor. Nós precisamos viver essa obediência em nome de Jesus. Senhor, nesta hora eu também oro juntamente, Deus, com todas as células, Deus, te pedindo, Pai, nesta noite, derrama uma recompensa sobre nós, Deus, porque esse mês é o mês da recompensa, e nós estamos aqui para encerrar esse ciclo, Deus, onde estivemos sendo ministradas, Pai, como mulheres de fé. Eu tenho certeza que a nossa fé, Pai, a fé de cada uma dessas mulheres não é mais a mesma. Senhor, foram tantas as ministrações, foram tantos os ensinos recebidos do Senhor, e o que nós vamos fazer com todas essas informações que temos recebido, com toda essa unção liberada, Senhor, eu quero declarar, Pai, um tempo precioso na nossa vida, um tempo de multiplicação, um tempo, Deus, onde nós vamos manifestar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero declarar, Deus, que com a fé que o Senhor nos deu, oh meu Deus, nós vamos manifestar virtude por onde passarmos. Vamos, Senhor, frutificar, vamos frutificar na nossa casa, vamos frutificar na nossa vida, ó Deus, profissional, ministerial, onde passarmos, Pai, vamos frutificar, Deus. Eu quero declarar que as tuas virtudes serão manifestadas na vida de cada mulher, Senhor. Ah, Deus, que o teu caráter seja forjado em nós. Nós queremos declarar nesta noite, Deus, o teu mover sobre nós, Deus. Nós queremos tomar posse, Deus, que nós somos, pela fé, nós somos essa mulher virtuosa de Provérbio 31. Pela fé, Senhor, nós colocamos essa palavra em prática, Deus, e vamos manifestar, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao nosso Deus, se você já orou com a sua célula, em nome de Jesus. Amém, amada, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. E hoje eu quero finalizar, fechar, você pode sentar, tomar o seu lugar. Eu quero fechar hoje o tema, né, dessa última mulher, que é a mulher virtuosa. E eu quero fechar com chave de ouro. Abre a sua Bíblia, Provérbios 31, do versículo 10 em diante. No versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Gente, eu amo esse versículo. Vamos repetir então, fala assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Qual de nós não gostamos de joias? Tem alguém que não gosta de joias? Nós amamos joias, mesmo que as bijuterias, né? A gente gosta.
Mesmo que está brilhando, a gente está gostando, né? Mesmo que não é verdadeira, a gente gosta de se adornar. Então a palavra de Deus começa nesse livro de Provérbios perguntando: quem vai achar? E eu quero profetizar que eu estou achando aqui nesse lugar, amém? Aqui tem mulheres virtuosas pela fé, né? Porque nós estamos ainda na série de mensagens Mulheres de Fé. Você sabia que até para você ser virtuosa, você precisa ter fé? Você precisa profetizar sobre a sua própria vida, que você é diferente, que você é capaz sim de manifestar virtudes, que você tem virtudes sim. Talvez você olhe para dentro de você e pense: eu não tenho virtude não tenho isso daí não. Sabe, mas pela fé, nós podemos sim manifestar essas virtudes. Então aqui a palavra fala que a mulher que tem virtude, ela é mais valorosa do que joias, do que ouro, né? E aqui vamos pensar, vamos refletir sobre algumas virtudes da mulher de Provérbio. Essa mulher de Provérbio, eu ficava um pouco chateada, porque eu falava: meu Deus, essa mulher tem tanta virtude, eu nunca vou conseguir ser igual a essa mulher. Isso daí não pode. Por que a gente não consegue ser igual a essa mulher? Certa vez eu estava num congresso de mulheres, né? Foi a primeira vez que eu vi minha pastora estava pregando em um culto, não sei se era congresso de mulheres, e ela estava ministrando exatamente Provérbios 31. E eu me lembro que a Manu era pequenininha, bebezinha ainda, mamava, e eu estava muito agitada, com muita coisa para fazer, não dando conta, com a minha vida muito atribulada. E ali naquele dia eu me lembro que foi a primeira vez que nós tivemos o contato com o apóstolo André e a apóstola Nilda, mas como pastores, nós conhecíamos ele. Mas ali naquele dia nós fomos chamados para uma reunião. E quando chegamos naquela reunião, o apóstolo André estava numa reunião de homens e a apóstola estava ministrando para mulheres. Aí eu já não gostei daí. Quando chegou lá, separou. Eu falei: poxa, agora eu vou ficar com a criança sozinha no colo? Não vou conseguir assistir nada. Já começou o estresse ali naquela hora, né? Quando o Júnior já foi para um lugar e eu para outro. Eu, poxa, para que eu vim? Vou ficar a reunião toda com essa criança no colo? Falei: meu Deus, essa criança chorando, mamando, que a Manu era uma bola, né? Mamava muito. E eu não queria ficar no chão, não queria ficar com ninguém. E eu falei: meu Deus do céu, não conheço ninguém. Aqui na igreja, né, as pessoas me ajudavam, mas lá não tinha ninguém para me ajudar. Eu com aquela criança pesada no colo. Eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui nessa reunião? E a apóstola Nilda, sentando couro, e eu querendo correr dali daquele couro. E ela estava falando sobre a mulher de Provérbios, Provérbios 31. Estava falando de todas as virtudes que essa mulher manifesta. E eu fiquei pensando, quando eu parei para ouvir, eu falei: meu Deus, como eu preciso crescer ainda, como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar. Senhor, tenha misericórdia de mim. E hoje nós vamos falar sobre algumas virtudes da mulher de Provérbios. E depois eu vou chamar as líderes, que elas também vão falar alguma coisa. Não vou ficar sozinha nessa não. Então a primeira, mas eu vou dar uma ajudinha agora. A primeira virtude que eu vi nessa mulher de Provérbios está lá no versículo 11, Provérbios 31, 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Confiança. Uma mulher que é virtuosa, o seu marido confia nela. Será que nós somos uma mulher de confiança? Ou será que a sua língua é solta, seu marido? Não dá para confiar nessa mulher não, porque ela fala demais. Tudo que eu digo para ela fazer, ela não faz. Se eu colocar um dinheiro na mão dela, já era. Ela vai gastar tudo. No final do mês a gente vai ficar com fome. Será que você é uma mulher de confiança? A mulher virtuosa, ela inspira essa confiança para o seu marido. Ela passa essa segurança. E aqui a palavra fala: o coração do seu marido confia nela. Nós queremos que o nosso marido confie em nós, aquelas que são casadas. E aquelas que vão casar já vai aprendendo
Você precisa ser uma mulher de confiança. Você tem caráter, né? Seu marido vai ficar tranquilo. Ele tem certeza que ele vai sair e vai voltar e vai encontrar a mulher dele, né? Não fazendo besteira, não não metendo o pé na jaca, né? Não fazendo coisa que não deve. Então a primeira virtude, ela é de confiança, integridade. A segunda virtude que eu escolhi para a mulher virtuosa, integridade. Nós temos que ter integridade como servas de Deus. Nós não podemos ser igual às mulheres mundanas. Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ser íntegra em tudo que nós fazemos. E aqui fala Provérbios 31:12, diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Será que a intenção sua é fazer bem para o seu marido? Ele me paga, né? Eu vou descontar tudo nele, a minha raiva, minha frustração. Não vou fazer bem para ele, não, vou fazer mal. Eu vou aprontar, ele vai ver só. Ele que se prepare. Integridade, ainda que o marido tenha vacilado, você não vai fazer mal para ele. Você sempre vai procurar fazer o bem para ele, né? Meu marido fala assim: poxa, você realmente é minha amiga. Você realmente pensa em mim. Eu falei: glória a Deus, é isso aí, né? Essa semana a minha filha falou assim: mãe, você é apaixonada pelo meu pai, né? Eu falei: poxa, que bom que você está vendo isso, né? Que bom, glória a Deus. Vou fazer 25 anos de casada e preciso manter essa chama acesa. Essa chama não pode apagar. Se apagar, vai acabar o casamento. Imagina viver com aquela pessoa e não ter paixão. A paixão, ela precisa ser conservada até quando não for dentadura, né? Tirar a dentadura para dar um beijo. Espero que não aconteça isso comigo. Vamos embora lá. Vou fazer implante. Então, gente, o coração do seu marido, confia nela e não faltará ganho. 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Integridade, sabe? Não vai agir de má fé com aquele homem. Não vai fazer algo para prejudicar aquele marido. Ah, pastora, será que existem mulheres assim? Existe. Existem mulheres que não são íntegras, que são falsas dentro de casa, tá? Apronta com o marido, não fala a verdade, ó. Quietinha, sonsa. Aqui não. Aqui precisa ter mulheres virtuosas. Mulheres que manifestam virtudes. Mulheres íntegras diante de Deus. A outra palavra, diligência. Está lá no versículo 15. É ainda a noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Eu adoro esse versículo, sabe, gente? Aqui, eu gosto mais daquela parte que dá tarefa para as suas servas, né? Eu gosto. Mas só que aqui está falando que não é só dar tarefa não, mas ela também levanta cedo, ó. Ela também cuida da sua casa. Ela também está preocupada com toda a organização. Ela é diligente, ela faz as coisas com sabedoria. Ela tem virtude. Ela levanta primeiro que todo mundo e vai dormir depois. Infelizmente, minha amada, ou felizmente, é desse jeito a mulher virtuosa. E eu me lembro que eu com a Manu no colo, eu tô fora disso, Deus me livre. Vai ficar tudo nas minhas costas, né? Estou cansada, minhas costas doendo, Manu chorando naquele dia. E minha pastora, ó, ministrando sobre a mulher virtuosa, sabe? E eu aos poucos me quebrantando e pensando: Senhor, eu vou ter que mudar muito ainda. Agora eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Eu estou achando que eu estou bem, mas ainda tem muita coisa para mudar. Então aqui fala: ainda é noite, ela se levanta, dá mantimento, dá tarefa, ela administra, né? Porque a pessoa pensa assim: ah, elas fazem, eu vou trabalhar. Minha mãe não era assim, não. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Meu pai também, mas ela dava tarefa para as servas dela e ela também pegava no trabalho quando ela estava em casa.
No domingo, eu me lembro só da minha mãe fazendo as coisas. Eu me lembro da minha mãe organizando, da minha mãe conversando com a gente, tirando tempo, falando o que tinha que ser feito, nos ensinando, corrigindo, mas também delegando as funções. Por que que muita mulher está estressada? Por que que muita mulher não está dando conta do serviço? Por quê? Quer ser a Mulher Maravilha? Ó, isso não funciona. A mulher virtuosa não é assim, não. Ela precisa aprender a delegar as funções. Porque se você ficar doente, acabou, tá? Se você ficar doente, você não vai poder cuidar do seu marido. Você não vai poder cuidar de você. Você não vai poder, vai faltar o seu trabalho. Então, não é você ficar descansada. E as pessoas que se virem, não é dessa forma, mas eu pago alguém. Mesmo que você pague alguém para fazer, você precisa ir lá, ver, dizer como você quer que seja feito. Você tem que ser aquela que é a líder, né? Você vai precisar ser aquela que tem aquela diligência para poder tomar conta de tudo, tomar conta do seu... Ah, mas ela tem uma explicadora. Mas você tem que ir ali olhar, você também tem que fazer a sua parte. Você tem que chegar a ver se fez, se não fez, sabe? Isso é diligência. Não é simplesmente, eu não quero saber. Ou eu quero saber e tomo tudo para mim. E me sufoco, esqueço de mim mesma, né? Esqueço, meu cabelo está arrepiado, não tem mais tempo para nada. Estou acabada, estressada, a ponto de infartar. Essa não é a mulher virtuosa não, tá? A ponto de infartar. Isso daí não é virtude não, gente. Sabe? Então nós temos que ser diligentes. Nós temos que dar, tarefa para tem as suas servas. Delegue, né? Você também tem que ter aqueles que vão te auxiliar, aqueles que vão te ajudar. E você precisa ser uma boa líder dentro da sua casa, né? É interessante, quando eu não estou em casa, sabe? Parece que as coisas saem tudo fora de ordem, né? Mas quando eu chego em casa, opa, o que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, vamos embora resolver isso aqui. Não pode, né? Tem que colocar as coisas tudo no lugar. E as coisas começam a, né, como a palavra fala, tudo tem que atender ao bom andamento da sua casa. Então nós temos que tomar uma posição. Ah, mas deixa, meu marido tem que se desgastar também. Eu estou falando da mulher virtuosa. É você que é solteira, que vai casar ainda, que está aprendendo. Se você quer construir uma família, sabe? Se você quer gerar na vida dos seus filhos homens valorosos, mulheres valorosas, você já tem que começar a aprender da agora. Sabe? Aprender agora a submeter aos seus pais. Eu me lembro que minha mãe era assim, meu pai também. Meu pai tinha uma lista de coisas dentro, na geladeira. E eu, desde pequenininha, já tinha minha função, né? Eu lembro que a minha primeira função era segurar o saco de lixo, né? Aí depois, ajuntar o lixo de casa. Depois, arrumar as camas. Eu fui crescendo, minhas tarefas foram aumentando dentro da minha casa, né? Mas eu participava e me sentia participante daquela família, né? Nós somos uma equipe e quando todas nós crescemos, a gente fazia as coisas assim, ó. Tudo juntinho, rapidinho, para depois sobrar tempo para a gente fazer as outras coisas. E era assim, minha mãe, ela trabalhava fora, tinha tempo para a gente, tempo para conversar. Por quê? Porque ela tinha essa diligência, ela não pegava tudo para ela. Trabalhadora, né? Então a mulher ela não pode dar lugar para a preguiça. Provérbios 31:13. Busca lã e linho, de bom grado, trabalha com as mãos, é de bom grado, né? Murmurando, ai meu Deus, essa roupa parada para me lavar. É de bom grado, sabe, gente? É sem murmurar, sabe? É fazer as coisas com amor para os seus filhos, né? Aquelas que não têm filhos, que são solteiras, é honrar os pais. Você está na fase de honrar os seus pais. E depois os seus filhos vão honrar você. Porque se você planta, você colhe. Sabe? Hoje eu olho minha família, uma família abençoada. Glória a Deus. Às vezes as pessoas falam, ai, que filha abençoada. Eu falo, glória a Deus. Mas eu construo na vida delas. E eu já semeei quando eu era solteira também.
Quando eu era filha, eu semeava na casa dos meus pais. E hoje eu também colho. Mas eu também tenho a minha função de gerar isso na vida delas. E elas, quando tiverem a família delas, vai também gerar na vida dos filhos. E o legado, a bênção vai acontecendo. Então, busca lã em linha e de bom grado trabalha com as mãos. Não podemos ser preguiçosas, né? Não quero. Tem que ter tempo para conversar. Tem que ter tempo para escutar o filho. Tem que ter tempo, sabe, para poder fazer as tarefas de casa, para ver se fez certo. Às vezes a gente não quer ensinar nada, né? É mais fácil a gente ir lá e fazer. A gente faz rapidinho. Quantas vezes era mais fácil eu faço as coisas rapidinho, em 10 minutos. Mas a minha função é o quê? Ensinar, preparar, construir. Então eu vou ter que ter muitas vezes, desgaste de ensinar. De ver, não vou. Não, você vai fazer. Não, você vai fazer sim. Né? Ter aquele desgaste de delegar, de ensinar. Porque isso vai ser bom para elas também. Sabe, no futuro e para mim também. Porque eu não vou ser cheia de saúde a vida inteira. A idade vai chegar para todos nós. E a gente também não sabe do dia da manhã. Se eu pego tudo para mim, eu fico doente, o que será delas? Que dependeram sempre de mim para tudo. Então, ou seja, nós temos que ter essa sabedoria também. Empreendedora. Examina uma propriedade e adquire. Provérbios 31:16. Ou seja, ela empreende. Sabe, mulher? Você também pode ter a sua renda, não é pecado, não. Você está cheio de talentos, cheio de dons. Seja empreendedora. Talvez você trabalha, mas não está vendo aonde teu dinheiro está indo. Deus, Ele quer que você tenha uma mente empreendedora. Invista na vida dos teus filhos, sabe? Invista na sua vida também, talvez um curso que você faz, alguma graduação, alguma especialização, sabe? Empreendendo. Deus me abençoou, me deu a graça de escrever 2 livros. Eu quero ir para o 3º livro, em nome de Jesus. Empreender o meu conhecimento dentro daquilo que eu recebi, eu coloquei dentro de um livro para empreender, para poder gerar, porque ela fala assim: examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Não é só, eu vou ganhar dinheiro e vou gastar, não. Você é próspera, empreende em alguma coisa, faça o seu dinheiro multiplicar e ensina seus filhos também, sabe? Essa é a mulher virtuosa. Aquelas que são solteiras. Eu me lembro que minha mãe sempre ensinou a gente, de alguma maneira, mesmo estudando, de alguma maneira a gente tinha o nosso ganho. Me lembro que tem uma época que minha mãe fazia aquelas mochilas de ursinho, né? E ela falava assim: quem quer ganhar dinheiro? Eu. Então, aqui, vou ensinar a costurar esses ursinhos aqui, Vai lá, eu fazia as mochilinhas. Se eu fizesse 10, aquelas 10 era minha, aquele dinheiro era meu. E minha mãe ia ensinando a gente a empreender, né? E ela ia ensinando, e a gente ia gostando daquilo, mas estávamos estudando e precisávamos ter a nossa renda com tantos custos, né? Minha mãe não queria que eu fosse trabalhar fora, queria que eu estudasse. Então, nós tínhamos os nossos meios de prover, né, o nosso sustento enquanto estávamos estudando. E você, mulher que é do lar, você também pode ser empreendedora, generosa, né? Ou seja, nosso coração não pode ser duro. Não podemos ser mulheres, sabe, fechadas. Nós temos que aprender também a ser generosas, ajudar as pessoas. Abra a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Nosso coração não pode ser endurecido. Precisamos estar pronta a estender a mão àquele que nos pede, a ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes uma pessoa, podemos ser egoístas, pensar apenas em nós mesmos, na nossa casa, na nossa família, no nosso próprio umbigo. Nós temos que também olhar a necessidade do outro e procurar ajudar as outras pessoas. Então, outra virtude, ela é prevenida. Eu costumo dizer que uma mulher prevenida vale por 2. Lá em casa eu falo sempre isso. Uma mulher prevenida vale por 2.
seguro morreu de velho. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Então, Provérbios 31, 21. No tocante, a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ou seja, nós precisamos cobrir a nossa família. Nós precisamos prevenir algumas coisas, sabe? Existem coisas que você pode evitar que aconteça na vida dos seus filhos, que você pode evitar que o mal chegue na sua casa. Muitas vezes, sabe qual é o problema? A gente só começa a agir depois que o problema se instalou. Depois que o problema já está lá, fica mais difícil da gente resolver. Mas se nós tivermos uma visão e começar a dar vacinas de prevenções nos nossos filhos, começar a prevenir algumas coisas, sabe? Antes que aconteça, a gente já previne, a gente já evita, a gente já impede. Temos que ser uma boa cobertura, temos que proteger nossos filhos, proteger de tantas e tantas coisas. Nós somos sábias, como nós ouvimos, né? Que nós temos que ser sábia. Nós, mulheres, sempre, muitas vezes, algumas até carregam um fardo. Não é para você carregar um fardo que você tem que ser sábia. Mas se você tem Deus na sua vida, você vai manifestar as virtudes. E uma das virtudes vai ser a sabedoria. Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Precisamos ser boa, precisamos ser instruída, precisamos ter sabedoria para lidar com as situações. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas no grito, resolver as coisas na pancadaria, na explosão, e isso não vai resolver, sabe? Muitas vezes nós só nos estressamos, ficamos doentes, com dor de cabeça, pressão alta, passando mal, e não resolve nada. Então, muitas vezes, basta apenas uma palavra de sabedoria. Uma conversa, muitas vezes, pode mudar tudo no teu casamento. A maneira que você fala com seu marido pode mudar tudo. Sabe, a maneira que você fala com a sua filha, com o seu filho, pode mudar todo o curso, o rumo daquele problema que está começando a crescer. Então, nós precisamos ter uma palavra de sabedoria. Precisamos falar com sabedoria. Não podemos falar de qualquer maneira, sabe? Precisamos pensar. Se você não tem o que falar, você fecha a sua boca. Eu aprendi. Não tem o que falar, não fala nada. Quantas vezes, né? Minha filha fica, fala, mãe, fala. Não vou falar agora, depois a gente conversa. Tu não vai falar agora, não? Não. Amanhã a gente conversa. Por quê? Se eu for falar naquele momento, aí eu não vou falar com sabedoria, né? Aí no outro dia eu já vou falar com sabedoria, né? Vou falar ali com instrução. Já vou ter orado a Deus. Já vou ter pensado sobre aquele problema, sobre aquele assunto. Aí eu vou poder falar de uma maneira melhor. Agora a gente quer muitas vezes responder na hora, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Na hora do estresse, a gente estraga tudo. A mulher sabe, ela constrói, mas a tola, ela destrói. E aí a gente está destruindo relacionamento, destruindo casamento, destruindo tudo, amizade, afastando as pessoas que nós mais amamos. Então nós precisamos dessas virtudes, precisamos tomar posse pela fé. Senhor, eu sou sábia. Eu não vou falar de qualquer maneira. Se você não tem o que falar, não fala. Fica quieta. Espera o momento certo para você falar. Então, a administradora, 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, como eu já falei. Nós precisamos ter uma boa administração, sabe? Ainda aquelas que trabalham, aquelas que estão trabalhando fora, aquelas que são do lar, todas precisam ser boas administradoras. Precisam aprender a administrar o seu tempo. As que são solteiras precisam desde já aprender a administrar o seu tempo. Na minha casa eu falo, tem que estudar, tem que fazer tarefa de casa, tem que ir para a igreja, precisa ir para a igreja, né? Precisa ter os compromissos com Deus, ter tempo com Deus, tem que saber administrar o tempo, tem que ser uma boa gestora, né? Tem que ter tempo para se cuidar, cuidar do corpo também, cuidar de si mesmo, cuidar da sua alma, precisa descansar também, muitas vezes,
Dê tempo para viver sua vida de jovem. Ou você, mulher, precisa também pensar em você, em cuidar de você, cuidar da sua autoestima, cuidar de estar lendo um livro, cuidar da sua mente, de relaxar um pouco também. Muitas vezes ver um filme, muitas vezes sair um pouco da rotina. Então nós não podemos também. Temos que ser boa administradora e não comer o pão da preguiça. Ai, estou com preguiça. Preguiça de tudo. Preguiça de se cuidar. Preguiça de cuidar dos filhos. Preguiça de cuidar de si mesmo. Preguiça de buscar a Deus. Preguiça de ir para a igreja. Ai, estou com preguiça. Preguiça de tudo. Preguiça não é de Deus. A palavra de Deus fala, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Então, uma mulher virtuosa, ela não tem preguiça. Ela não tem tempo para preguiça. E se a preguiça quer pegar, sai fora a preguiça, em nome de Jesus. Então, mulher, você não vai comer esse pão da preguiça, que muitas vezes Satanás vai sugerir. Instruída, né? E a instrução da bondade está na sua língua. Então, nós precisamos ter essa instrução, precisamos ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, respeitada, sabe, você quer ter respeito, eu vejo muitas mulheres sem respeito. Essa semana eu vi uma cena que meu coração cortou, uma filha falando com abuso com a mãe, sabe, falando assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, e aquela mãe ficou cheia de vergonha, com aquela filha. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível, né? Eu fiquei olhando e a mãe ficou tão envergonhada, porque a filha falou com tanta falta de respeito, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor, não permita que isso aconteça na minha casa. Ah, mas eu também não posso passar por isso? Posso. Se eu não cuidar da minha casa, isso pode acontecer. Se eu não cuidar das minhas filhas, se eu não instruir, se eu não corrigir, se eu não disciplinar, sabe? Eu não sou muito de bater, eu sou muito de tirar o celular, de botar na disciplina assim, vai ficar quietinha no seu quarto, vai ficar aí agora sem sair, de tirar aquilo, sabe, que o filho mais gosta. Eu não sou de bater não, foram raras as vezes que eu bati nos meus filhos, mas tem que ter disciplina. Tu vai ficar sem aquilo que tu gosta, sem aquilo, não, é pior do que bater. Então nós também temos que ensinar, nós temos que corrigir, nós temos que colocar. Por quê? Porque o que nós mais estamos vendo hoje são os filhos não respeitando os pais, sabe? Um desrespeito. Mulher virtuosa, você vai ser respeitada. Seus filhos vão te respeitar, sabe? Seus filhos vão falar de qualquer maneira com você, não. Não é porque você é ruim, não. Porque você vai ter autoridade dentro da sua casa. E você vai ter um bom testemunho. Aqui no versículo 28 fala, levante-se seus filhos e lhes chamam de tosa. Sabe, que os nossos filhos nos elogiem, que os nossos filhos nos respeitem, que os nossos filhos olhem para as mães que estão aqui, sabe, e dizem assim, poxa, minha mãe é uma mulher honrada. Honra. Então, assim, a honra também, sabe, ela vai proceder, vem do respeito, da honra. Deus, Ele também quer que você seja uma mulher não desonrada, sabe por quê? Porque se nossos filhos nos desonrarem, você jovem, se você desonrar os seus pais, sabe o que vai acontecer? Você vai colher desonra na sua vida também, sabe? Você também vai colher isso, trazendo maldição para a sua vida. E qual a mãe quer que o filho viva maldição? Nós não queremos. Eu sempre honrei meus pais, e eu falo para minhas filhas, sempre honrei meus pais, então vocês precisam me honrar também. Eu sempre fui uma filha honrada. Então não aceito menos do que honra. Não aceito menos do que isso, sabe? E honra não é para quem precisa, mas é para quem merece. 31, 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então, ou seja, que nós sejamos essas mulheres virtuosas, sabe, que sobressai no meio dessa sociedade. O Senhor te chama para você sobressair sobre as mulheres que são mundanas, sobre as mulheres que não conhecem a palavra de Deus. Não somos melhor do que ninguém, mas nós temos a palavra, nós temos a verdade de Deus e nós podemos manifestar essas virtudes. Teme a Deus, temos que ter esse temor. Porque, gente, enganosa é a graça
E vã a formosura, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a beleza ela passa. Quantas mulheres que estão aqui já foram, ó, lindíssima. E agora? Continua lindas por dentro, né? Por fora, não tem como, né? Por fora somos lindas para a glória de Deus. Mas eu estou dizendo que a nossa fase, né? A nossa fase passa. Tem um momento que a flor brota, né? Então tem um momento que passa, mas o que vai ficar? Vai ficar o nosso temor a Deus. Vai ficar a nossa beleza interior. Isso daí ninguém rouba. Mas é aquela mulher que é linda, feia por dentro. Aí quando fica feia, quando envelhecer, vai ficar como? Uma bruxa. Por quê? Já era feia por dentro, né? Então, ou seja, a idade chega para todo mundo, não adianta. Por mais que a tecnologia é avançada, a idade chega para todos nós. Vai chegar. Então, ou seja, enganosa é a graça. A formosura, ela passa. Mas a mulher que teme a Deus, ela vai ser louvada. Ou seja, se você teme a Deus, você vai ser louvada para sempre. Para sempre você vai ser elogiada. Para sempre você vai receber elogio, né? Porque quando as menininhas são novinhas, ai, que linda, que bonita, cinturinha fina. E aí, depois? Depois o nosso elogio é outro, né? Outros elogios. Digna, né? A força e a dignidade são os teus vestidos. E quanto ao dia, não tem preocupações. Ou seja, nós também temos que cuidar da nossa aparência, né? Cuidar da nossa beleza, né? Manifestar a glória de Deus. Podemos andar de qualquer jeito, né? A Márcia, toda bonita aí, ó, fez sobrancelha aí. Márcia, tá mentida, fez sobrancelha. Então, gente, olha só, nós precisamos cuidar da nossa autoestima. No poder, gente, eu falo para minha sogra assim, até o defunto se maqueia. Quando a pessoa morre, eles escolhem a melhor roupa para colocar no defunto. No dia que eu morrer, vão escolher a melhor roupa, né? Não vamos botar uma roupa feia, olha lá, hein? Vamos botar a melhor roupa que eu mais gosto. Vão me maquiar. Aí, enquanto eu estou viva, eu vou andar de qualquer jeito? Não, gente. Nós temos que andar bonitas. Refletir a beleza do Senhor, né? Mulher forte. Então, para terminar, desenvolva a sua fé para frutificar em virtudes. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Confiar que nós podemos gerar esse fruto do Espírito, porque você é capaz. Amém? Eu queria chamar aqui as mulheres, as líderes,